Opa, beleza, galera? Tudo bem, né? Essa é a quinta aula, né? Aula 5, né? Que eu vou colocar na plataforma. Hoje eu vou colocar a aula 5 e a aula 6, né? Finalizando aí, são 6 aulas. Beleza? Tranquilos? Paramos aí no exercício 15. O 15 foi para aula gravada. A aula online, a aula ao vivo. Foi interrompido antes a aula. Beleza, galera? Então vamos lá? Bom lá. Os manuais de forno micro-ondas, vocês viram que micro-ondas é o povo que gosta do micro-ondas. É esse povo do Enem, tá? Desaconselham, sob pena de perda de garantia, que eles sejam ligados em paralelo, juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos por meio de tomadas múltiplas, né? Popularmente conhecido como Benjamin e Tess, devido ao alto risco de incêndio, ok? Dessas tomadas, bem como daquele dos próprios aparelhos. Os riscos citados são decorrentes do que? Bem, antes, comentáriozinho. Por que o micro-ondas, né? Não ligar junto com outros equipamentos. Em questões anteriores aí, chegaram até a comparar com celular com micro-ondas e chegou até a citar a potência. A potência média de um micro-ondas é de 1000 watts. Ó, só para você ter uma ideia, tem secador de cabelo muito bom na faixa de 750 watts, que é uma coisa que consome relativamente muita energia. Só para você ter uma ideia também que o consumo do micro, porque o micro-ondas fica poucos minutos ligado, mas ele é um grande consumidor de energia. Se for chuveiro, no verão é em torno de 2.500 watts, se for verão, né? Então é considerável o gasto de um micro-ondas, né? Aí quando você coloca um T, o que você está tentando fazer? Deixa eu colocar minha tomadazinha aqui que eu já tinha adiantado, de 220 volts, fazer minha campanha para todo mundo usar 220, né? Aí você quer pegar uma tomadinha de 220, tá? E fazer ela se transformar em três, né? Você quer ligar três tomadas aqui, ó. Você pode até não estar usando o T para os três, mas você tá, ele dá condições de você usar três. O que significa isso? Você está querendo pegar o que era 220 e fazer mais, fazer um, né? Você vai fazer um, virar três. Três 220, tá? Bem, é, a voltagem você consegue fácil. O problema é o que? Vou fazer minha comparação com água, né? Com as minhas torneiras. É como se tivesse, você quer uma torneira, você quer que uma torneira vire três. E você quer que saia a mesma quantidade de água de cada uma das torneiras para não perder qualidade lá na torneira, para sua torneira não parar de funcionar, para o seu aparelho não parar de funcionar. Ele precisa não só do 220, mas da energia da corrente elétrica chegar lá. Então você está querendo que isso aqui vire 3, né? Então o fluxo de corrente elétrica que vai passar aqui é absurdo, certo? Absurdo. Então desaconselham totalmente usar T hoje, né? Você põe duas tomadas na mesma caixinha, né? Mas você não põe um T, não põe uma tomada para depois você colocar um T, né? Então, é isso aqui que você está querendo fazer. Forçar, triplicar, você está querendo triplicar a quantidade de corrente elétrica que passa aqui. Por isso que é um perigo danado, tá ok? É isso que você está tentando fazer, certo? Então imagina você querendo triplicar a vazão do cano. Então vai dar problema isso aqui, certo? Bem, então esses riscos de incêndio, né, como foi colocado aqui, derreter as tomadas, no superaquecimento, esses riscos citados são decorrentes do quê? Letra A, resistividade da conexão. É o lei que eles gostam, viu? É essa daqui que fala sobre o resistor. Resistividade é esse Rho, aqui parece um P, né? Então a resistência de qualquer aparelho, ela depende do material, obviamente, do comprimento desse fio, né? E depende da área. O Enem gosta dessa segunda lei de Ohm aqui, tá? A primeira lei é essa daqui, Verri. Gostam Ô, também. cara, Oi, o T pode é falar. associação séria ou é em paralelo? O T, ele é em paralelo. Por isso que ele consome uma energia danada. Você pega, se você fosse traduzir, ele é como se você estivesse pegando a tomada, né, que está saindo aqui 0 volts, por exemplo, 220 volts.
Aí você está ligando como se fosse três fios aqui, você pegar o zero, e mais três fios aqui, ó, pra você pegar o 220. Tá fazendo uma ligação em paralelo. Você quer que uma bateria vire outras três, como se fosse outras três. Aí você está ligando todo mundo em paralelo. Ou seja, a resistência aqui é pequena e a corrente é muito alta. Beleza? Tudo bem? Se fosse em série, é como se você estivesse pegando a tomada aqui, né? Uma tomada aqui na parede e fazendo outras duas tomadas aqui na sequência, ó, né? E fazendo outras tomadas aqui na sequência. Mas, tipo, a em paralelo divide a corrente. Por que que vai? Por que que dá errado, então? Por que que aqui dá errado? Porque Porque, cada. tipo, Pode a falar. corrente. Pode falar, falhou um pouquinho. É porque, tipo, vai dividir a corrente. Então, por que que vai sobrecarregar? Se vai dividir em três, meio que isso. Porque você vai exigir daquele cano que foi projetado, às vezes, para passar aí, você vai exigir que passe agora três vezes mais, porque você tem três pontos exigindo aquela mesma corrente que exigia antes de uma tomada só. Percebe? Ah, Quando eu ponho o T, eu triplico a exigência, né? Então vai dividir, vai, mas não vai aquela mesma que tinha antes que vai dividir, porque se fosse, iria um terço para cada aparelho, aí ele não funciona só com esse pouquinho de energia, entendeu? Então se fosse a mesma corrente dividido por, o seu raciocínio tem muita lógica, né? Assim, eu entendi seu raciocínio. Se você pegasse a mesma corrente de antes e dividisse por 3, beleza, não ia dar problema nenhum. O problema é que cada aparelho vai exigir o que a tomada prometeu entregar. Aí você vai triplicar a passagem de energia elétrica aqui. Por isso que vai incendiar ou derreter. As duas coisas, né? Beleza? beleza, obrigada. Nada. Ô, Então, Carlos, oi. eu não sei se você já falou, eu não entendi, mas, por exemplo, eu tava fazendo o simulado, aí eu fui fazer uma questão lá que tinha três pilhas ligadas em paralelo, só que não tava mostrando a resistência, aí, tipo, eu não sabia se tinha que dividir, igual, por exemplo, tinha três pilhas, Sim. cada uma com 4,5, com 1,5. Aí eu não sabia se, tipo, de voltagem, aí eu não sabia se tinha que dividir ou se eu tinha que somar. Ou se eu tinha que fazer com 1,5 mesmo. Quando você coloca as pilhas em paralelo, tá? Você vem aqui e coloca as pilhas todas em paralelo, por exemplo. Foram três, né? Então, Isso. você vem aqui e coloca todas elas em paralelo. Vou desenho feio, né? Aí o que que acontece? Cada uma tem 1,5 volts. Então tem 1,5 volts em cada uma delas. 1,5 volts. Você continua tendo aqui embaixo, né? Sua tomada aqui, ó, né? A sua associação aqui, ela vai continuar. Vamos colocar aqui terminais A e B. O que, que vai ter aqui? 1,5 volts. Pessoal, cara, então qual que é a vantagem de colocar três pilhas em paralelo se eu vou conseguir no final 1,5 volts do mesmo jeito? A vantagem é que quando está em paralelo a resistência diminui, são três em paralelo, vai diminuir três vezes. Consequentemente, a corrente vai ficar três vezes maior, certo? Agora, se eu ligar todo mundo em série, né, ficou melhorzinho aqui, o que, que eu tenho entre A e B? Bem, agora, quando é em série, 1,5 volts cada uma e 1,5 volts cada uma, a minha voltagem ela é somada. Eu vou ter 4,5. Tem a vantagem de quê? De uma voltagem maior. Mas em compensação, o que, que vai acontecer? Minha resistência vai ficar três vezes maior. A minha resistência interna, cada bateriazinha tem uma resistênciazinha interna. Tem um Rzinho aqui dentro. E a minha corrente vai tender a ficar menor. Se eu preciso de maior voltagem e eu não estou muito preocupado com a corrente, ela pode ser menor, eu vou ligar em série. Se eu preciso de muita corrente, né, eu vou ligar em paralelo. A voltagem não me importa,
Mas o que importa, na verdade, é maior corrente. Então eu ligo em série. Beleza? A questão girava em torno disso, né, Júlio? É só porque eu fiquei na dúvida se eu tinha que dividir o 1,5 igual fazia com a resistência ou não. Mas eu entendi. Aí Obrigada. cada bateria, o interessante disso aqui, que cada uma vai te fornecer um, 1 ampere, uma correntinha lá. Então, ao todo, você vai ter os 3 amperes, ou as três correntes. E isso acontece só no paralelo. E quando é em série, não. Eu não tenho muita carga, muita corrente, mas eu tenho uma diferença de potencial maior. Depende, às vezes o aparelho precisa de uma diferença de potencial maior do que corrente, certo? Precisa, sei lá, chegar mais joules, mais energia lá por corrente do que o contrário aqui, beleza? Aqui chega mais corrente, mas com menos energia, 1,5, né? Então a ideia é essa, isso aqui também é bem cobrado, né? Qual que é a vantagem de ligar em série, qual que é a vantagem de ligar em paralelo, beleza? Bem, tranquilo, Júlio? Qualquer coisa é só me falar. Então, essa daqui, letra A, fala da resistividade da conexão, que diminui devido à variação de temperatura. Bem, o que ele está falando aqui é de corrente elétrica, né? Da ligação em paralelo. Foi o que nós fizemos, que foi bom que a pergunta veio bem a calhar aqui. Ó. Então, tem nada a ver com resistividade. B, corrente elétrica. Corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. Antes a minha tomada forneceria um I, agora vai ter que fornecer 3, né? Então, corrente superior ao máximo, prestes a incendiar ou derreter aqui. Certíssima, ok? Letra C de que não é letra C, resistência elétrica elevada. Se a resistência elétrica é elevada, a corrente é baixa, né? Porque maior resistência é mais difícil passar corrente, é sempre o contrário. Então, se vai passar pouca corrente, não vai queimar, tá? Tensão insuficiente, não, você vai ter os 220. Por isso que vai queimar, porque você vai ter os 220, o aparelho vai exigir o triplo de corrente, os 3 aparelhos juntos, por exemplo, e, e vai puxar mais corrente. E a última fala que intensidade do campo elétrico, ninguém está falando de campo elétrico aqui, elevada, né, que causa o rompimento da rigidez. Ah, ele está falando de romper a rigidez dielétrica da tomada, seria sair até uma faísca aqui. Ele falou de fogo, de superaquecimento. Ele não falou de faísca, né? Se ele tivesse falado em faísca, eu poderia ficar em dúvida na última aqui, tá? Não, ele não falou de faísca, ele falou de superaquecimento, muita energia passando aqui, beleza? Tranquilos? Então a correta aí seria corrente superior ao máximo que a tomada pode exigir, beleza? E isso é muito comum esses T's ainda, né? Eu fui num lugar esse dia que eu fiquei sem graça, mas eu queria ter tirado uma foto para quando eu fosse explicar isso aqui, eu mostrar. De tanto T que tinha, eu contei uns 3 T na mesma ligação. Tinha T em cima de T. Já imaginou o risco de incêndio? Ligaram um T na tomada e ligaram outro T no T para ter mais saídas ainda. Eu falei assim, quer botar fogo, isso é uma bomba relógio. Bem, a questãozinha 16, essa questãozinha, ela é muito comum. Eu vi muita questão nesse estilo aqui, tá? Até questão bem recente, tá? Muita questão mesmo. Então vamos lá. E ela não é tão simples e usa exatamente o que? A lei que eu acabei de falar. Tá vendo? De 2, 3 anos de diferença tá lá. A questão cobrando a mesma lei, tá? Então tá aqui. Essa daqui é a segunda e essa daqui é a primeira. Beleza, o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Ótimo. O que possibilita a elevação de temperatura da água. Beleza. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 pode ser adaptado para funcionar em 220. Beleza, que é a grande vantagem. De modo a manter inalterado sua potência. Então eu quero dobrar a voltagem sem alterar a potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material, mesmo Rho, então. Então não posso mexer no Rho, no material, só posso mexer no comprimento e na área.
beleza? Só posso mexer no comprimento e na área, que ótimo, é o que está falando aqui, beleza? Só posso mexer nesses dois, então eu vou trabalhar com essa primeira fórmulazinha aqui, tá certo? Então, R proporcional ao L e o R inversamente proporcional à área, beleza? Beleza. Ele quer Nossa, manter a qual que é uma fórmula que tem raiz raiz, raiz ou não é nessa quadrada? matéria? Raiz quadrada não, que eu me lembro agora não, Ah, então tá confundindo. tá? Deve ser de pêndulo, eu acho, não? Ah, sim, de pêndulo tem raiz quadrada. Lá, vou até botar no cantinho aqui, ó, ver se é essa aqui. Pêndulo que tem um 2π, raiz de L sobre G. Em elétrica não tem não, beleza? Ah, eu tava confundindo. Bem, Obrigada. nada. Aí o que que acontece? Ele quer a mesma potência, né? Então tá. O que que vai acontecer? Vou tentar resolver da forma mais fácil aqui. Vamos imaginar que se ele quer a mesma potência, antes ele tinha 110 volts, por exemplo, e a CEMIG tinha que fornecer para ele, por exemplo, 2I, tá? Uma corrente de 2 amperes. Eu coloquei 2I aqui só para você ver que é a corrente. Aí tal, eu sei que a potência não é só isso aqui, tá? Só 220, é só um exemplo para facilitar a vida. Só que agora ele quer a mesma potência, só que com uma tomada de 220. Então essa amiga fala assim: ah, cara, vai pagar menos luz, né? Vou te dar metade da corrente agora, para você chegar na mesma, nos mesmos watts, né? Na mesma potência, tá? Então olha só, na prática, o que você precisa fazer é puxar um fio a mais do seu padrão até seu chuveiro para resolver e cair pela metade o consumo de energia. Beleza. Pra você ter a outra fase que a gente fala, né? Se seu chuveiro é 110, tá chegando 0 volts e 110. O que, que você precisa? Seu chuveiro tá fazendo isso aqui, ó. Tá chegando 0 volts e tá chegando 110. O que, que você precisa fazer? Chegar outra fase de 110. Opa. Chegar outra fase de 110. Essas duas aqui de 110, você vai juntar as duas. Aí você vai ficar com 220 volts. E a outra continua lá bonitinha, zero. Agora você tem um chuveiro realmente de 220. Mas enfim, ele tentou fazer uma gambiarra aqui, mexendo lá na resistência. Então ele quer manter a potência. Ele dividiu a potência, a corrente, pela metade. Então vamos na fórmulazinha de potência. Potência é V vezes I, ou, no nosso caso aqui, eu vou precisar, no lugar de V, eu vou colocar isso aqui, ó. Tá? Ajuda a lembrar. Você tem que saber PVI e tem que saber VRI, então só trocar aqui. Se você substituir no lugar de V RI, vai ficar I ao quadrado, né? Que vai ficar R vezes I. Então essa é a minha fórmula de potência. Tá? E olha que eu achei que essa aqui é a forma, pode me interromper, que eu achei a forma mais fácil de resolver foi essa daqui, tá? Como a fórmulazinha de potência é essa? Eu entendi que vão me fornecer menos corrente. Então a corrente vai cair pela metade. Mas olha só, a fórmula é ao quadrado. Então, o que, que vai acontecer? Qual que é a tendência da potência? A tendência da potência não seria cair um quarto? Concorda comigo? Por quê? Porque você diminuiu a corrente pela metade, né? O I vai cair pela metade. Pela fórmula, como a potência é proporcional ao quadrado da corrente, como você vai levar o quadrado aqui, vai dar, a potência vai ficar 4 vezes menor. Ele não quer que isso aconteça, ele quer a mesma potência, manter inalterada a sua potência. Então o que, que você tem que fazer com R? Quadruplicar o R, tá? Não achei essa questão muito simples não, tá? Eu tenho que quadruplicar o R para que a minha potência fique inalterada. Continua o mesmo P de antes. Tudo bem até aí, galera? Então, olha o que, que eu fiz. Eu peguei a informação que ele me deu, que ele quer a mesma potência, dei valores só para facilitar. Como ele vai dobrar o V
e quer manter a potência, então tem que diminuir a corrente, tá? Aí eu diminuí a corrente. Diminuir como? Ah, diminuir pela metade. Se eu for na fórmula de potência, eu vejo que potência é proporcional ao quadrado da corrente. Então, se você dividir a corrente por 2, você vai ter a tendência é a potência ser dividida por 4, só que você não quer. Aí o que você faz? Quadruplica a resistência para que continue o mesmo P de antes. E como que eu faço para quadruplicar a minha resistência? Aí eu volto para segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Que eu posso fazer? Ele falou que eu tenho que manter o material. Ele falou em algum momento aqui que eu tenho que manter o mesmo, né? Mesmo material, perdão, tá aqui, ó. Então o ρ não é. Ou eu multiplico o comprimento por 4, concordo? Ou eu multiplico o comprimento por 4, ou eu divido a área por 4 para minha resistência ficar 4 vezes maior, né? Ou 4 vezes o L. Eu tenho que fazer uma das duas, concordo? Aí eu vou lá. Dobro do comprimento? Não. Ou é o quádruplo, né? 4 vezes mais, ou divide a área por 4. Metade do comprimento? Não. Metade da área? Não. O quádruplo da área reta não pode ser, a área não pode ser 4 vezes maior, tem que ser 4 vezes menor, que é inversamente proporcional. Então, letra E, quarta parte da área do fio. Letra E. Beleza, galera? Tudo tranquilo aí? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Então, assim, eu não achei ela tranquilinha, não. Ela fácil, não, tá? Porque a tendência nossa é ir direto aqui. E se você não perceber o que está acontecendo com o que ele está pedindo aqui, você não chega à conclusão o que deve ser feito com essa formulazinha para que não tenha a potência inalterada, beleza? É essa questão, para selecionar essa questão, eu selecionei várias outras cobrando absolutamente a mesma coisa. Eu só achei essa daqui a mais elaboradazinha. Então acho que essa daí ajuda a resolver as outras. Bem, 17. Pode ser que eventualmente eu pule uma ou outra, tá? Por causa de tempo. Mas eu deixo gravado lá na aula, ou até gravo separado uma ou duas questões. Bem, então vamos lá. Essa aqui é teórica. Essa aqui é teórica. Opa. Opa, foi mal, deu certo não. Dá pra resolver, dá tempo de resolver. Então tá aí, questãozinha teórica, um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Então deixa eu montar o circuito, senão fica muito abstrato. O circuito em série é formado por uma pilha. Então vou colocar uma pilha aqui, né? Uma pilha 1,5 volts, uma lâmpada incandescente, tá? Vou botar uma lâmpadazinha aqui e uma chave, tá? Então a chave geralmente é representada assim, beleza? E tá a minha lâmpadazinha aqui. Então tá aí minha lâmpada. Então tem um filamentozinho aqui, beleza? Ligou lá. E aqui meu 1,5 volts lá da minha pilha, a minha chave que é CH e ali a minha lâmpadazinha 1. Fechou. Ao ligar a chave, a lâmpada acende quase que instantaneamente, irradiando calor e luz. Beleza, calor e luz. Popularmente associa-se o fenômeno da irradiação da energia, né, da luz, da onda eletromagnética, a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada. Tem um filamentozinho aqui, à medida que a corrente vai passando aqui, vai convertendo aí. Beleza. E a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Beleza, tá? Vai ler corrente ao atravessar o filamento e a rapidez.
Essa explicação está em desacordo, perdão, em desacordo com o modelo clássico da corrente. Ou viagem. De acordo com o modelo mencionado, o fato de que a lâmpada acende quase que instantaneamente está relacionado à rapidez com que. Beleza, de acordo, a questão está aqui, ó, de acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase que instantaneamente está relacionado ao quê? Bem, a impressão que você tem é que quando você liga isso aqui, vai sair um elétron louco, desesperado, tá? Daqui, né? Aqui no caso, opa, vamos fazer o trem direito. Aqui vai sair corrente, né? Vai sair o izinho. Mas a gente sabe que na verdade o elétron vai sair daqui, ó, do negativo. Então a gente imagina que esse elétron sai aqui desesperado, igual um louco, e vai lá acende a lâmpada. Bem, e a velocidade de um elétron é muito baixa. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você põe essa bateria aqui, liga a chave bonitinho aqui, ó, tá? E a lâmpada acende quase que instantaneamente, significa que quando você liga isso aqui, estabelece aqui, né, uma informação que é o seguinte: é como se esse fio aqui, se eu fosse dar um zoom, né, nesse fio aqui, ele são vários elétrons, um do lado do outro ali, né? Não dá para um sair furando a fila. Então, o que acontece na verdade é o que? Cada elétron ele só transfere um pouquinho da energia ali para frente. Tá certo? Isso é um modelo, tá? Uma maneira de explicar. Como se fosse um telefone sem fio. Um vai passando informação para o outro. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: é, é estabelecido em todo o circuito aqui um campo elétrico. Né? Imagina um vetorzão aqui, né, ao longo de todo o fio, que é um campo elétrico. Campo elétrico foi uma cola, né, que veio daqui, ó, tá? Daquela força de peso, aquela força-peso, onde o P é a força elétrica que atua sobre. Essa força-peso atuava sobre a massa. Essa outra que atua sobre elétrons, tá? E esse aqui que é a aceleração da gravidade, aqui eu chamo de campo elétrico. Então, o campo elétrico nada mais é do que, vocês viram que já é a segunda vez que ele cai em questão. Ele é a força, né, dividida aqui pelo elétron, pela carga, né? Força. Então, graças ao campo, existe força atuando sobre os elétrons. E esse campo ele espalha, ele é uma região. Então, todo mundo aqui vai estar sujeito a esse campo, entendeu? Então, consequentemente, o elétron vai estar sujeito a uma força. E toda força, né, ela leva ao quê? A uma a um trabalho, né, aproveitando aí, ou seja, uma variação de energia. Carlos, você já está falando de variação de energia? Sim, tá? Porque ele fala aqui que minha lâmpada acende quase que instantaneamente, irradia calor, que é energia, e luz. Essa é a variação de energia que está ocorrendo na lâmpada. E só é possível através do que? Da força elétrica, que atua sobre o elétron. E toda força, quando você faz uma força numa cadeira, você está transferindo energia para essa cadeira. Beleza? Então, através da força, você transfere energia para o lugar. E isso só está ocorrendo aqui graças ao campo elétrico aqui. Se fosse para um elétron sair desesperado, ele ia demorar a chegar lá. Porque o número de colisões ao longo do caminho aqui seriam absurdas, ok? Bem, então, letra A, o fluido elétrico se desloca no circuito. É o que eu acabei de falar. Seria um trânsito absurdo e o material é muito denso para um elétron sair carregando essa energia até chegar lá. B. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. É o que eu, mudou as palavras, mas está falando de elétrons movimentar ao longo de todo o circuito. Isso não acontece. O melhor exemplo, gente, que eu lembrei aqui agora, é a ola no estádio de futebol. Ninguém sai da cadeira e sai correndo o estádio todo. Você só responde a uma informação, você só levanta e senta de novo. Então só passa a onda ali, né? C. A bateria libera cargas móveis para o circuito. Bem, a bateria libera cargas móveis. Que cargas? As negativas? É o que está falando desde a letra A aqui. E D. O campo elétrico se estabelece ao longo de todo o circuito, né?
Então, como ele se estabelece ao longo de todo o circuito, ele consegue fazer um elétronzinho lá no filamento movimentar. Beleza? Então, certíssima. E a última fala de cargas positivas e negativas se chocam no. Carga positiva é próton. Isso aqui não sai do lugar nunca, tá? É só cargas negativas que movimentam, tudo bem? E o movimento delas é muito curto, ela só dá um empurrãozinho na próxima aqui e assim por diante, beleza? Então, campo elétrico é uma coisa que eles gostam muito, tranquilos? E aí, 5 minutinhos, né? Beleza? Então, letra D aí, tranquilos? Belezinha? Bem, essa aqui é a aula 5, né? 5 minutinhos aí pro intervalo e até a próxima aula, que é a aula 6.